regularização fundiária. Pode passar mais um. Está demorando a passar. Isso, mantém nesse. Em relação aos portais da Amazônia, o que a gente teve de avanço, né? Só lembrando, a gente tem 2 portais da Amazônia previstos, que são aqueles que apareceram no Estudo de Impacto Ambiental da 319, serão construídos pelo DENIT e ocupados por órgãos públicos que vão contribuir na fiscalização. Além desses, a gente tem os 3 postos da PRF previstos também para 319. O que a gente tem de novidade, então, em relação aos portais da Amazônia? O PPI tinha se comprometido a elaborar uma minuta de termo de compromisso ou termo de cooperação. Essa minuta já foi elaborada e a gente começou a fazer reuniões com cada um dos interessados em ocupar os portais para definir os seus termos. Na próxima segunda-feira, eu deixei em vermelho para que vocês tenham clareza sobre o que foi alterado da reunião passada para essa. Na próxima segunda-feira, então, depois desse diálogo bilateral com cada um dos interessados, a gente vai mandar essa minuta oficialmente para cada um se manifestar, certamente vai passar pela análise jurídica de cada um dos órgãos, e numa dessas reuniões de alinhamento a gente recebeu o reforço do compromisso do Ministério da Infraestrutura em fazer a manutenção desses postos no decorrer do tempo. Então, serão ocupados por órgãos de fiscalização, mas construídos e mantidos pelo DENIT a partir de recursos do Ministério da Infraestrutura. Além disso, eu coloquei ali em vermelho um ponto, mais um compromisso a ser assumido, é que a gente promova a celebração, né, desse termo de cooperação antes de iniciar a construção. Então, o DENIT está elaborando o termo de referência para a contratação, ou a perspectiva aí a gente tinha colocado para março e está avançando bem. A contratação vai ser via superintendência aqui do Amazonas, e as coisas estão mantidas no prazo até então, com mais esse marco para a gente acompanhar, para garantir que haja, eu falo antes de colocar o primeiro tijolo, que a gente tenha certeza de quem vai ocupar e quem vai manter esses portais no decorrer do tempo. Pode passar? Está demorando um pouquinho para passar a apresentação, mas pode colocar na outra. Não sei se é a minha internet que está lenta ou se é a da Lígia, mas uma hora passa. Esse é uma gravura que a gente obteve com a própria Polícia Rodoviária Federal, que já fez alguns trabalhos de campo para identificar exatamente onde é que vai ser instalado o primeiro posto da PRF no entroncamento de Humaitá. Lembrando que esse primeiro posto a ser instalado, ele foi escolhido como o primeiro, porque aí não precisa aguardar asfaltamento, né? Já é uma área do entroncamento da 319 com a 230, vai ser feito na faixa de domínio da própria rodovia, o que facilita bem as coisas, e deixa mais clara qual é a localização, então, desse da PRF. Lembrando que a gente tem 2 entroncamentos, da 319 com a 230, num deles vai ser feito aquele posto, o portal da Amazônia, e nesse outro, que é sentido Apuí, a unidade operacional da PRF com delegacia. Pode passar, Lígia. Em relação ao cronograma, a gente previa em janeiro ou dezembro ainda a provocação do Ministério de Infra em relação ao custeio dessa instalação, foi feito via ofício do Programa de Parcerias de Investimentos, e a gente espera liberar o orçamento no máximo até março para começar a construção desse portal. Pode passar. Aqui uma boa notícia, que a gente teve um debate a respeito daquele posto desativado na SUFRAM, na primeira reunião que a gente fez em dezembro, né? Foi um relato do Observatório da 319, pela Isabel, uma preocupação de que não aconteça com os portais o mesmo que aconteceu com esse posto da SUFRAMA. E uma boa notícia que a PRF nos trouxe, um agradecimento especial para o Patriota, que tem sido um grande parceiro nosso na ampliação da governança da 319, que já tem iniciativa concreta no sentido de reativar esse posto. Eu trouxe as 2 fotos para identificação, a partir de adesão em ata de registro de preço. Então, acreditamos que no curto, médio prazo, a gente já tenha uma solução para isso, dando utilidade para uma estrutura já existente que também visa contribuir com o aumento da governança. Então, mais uma vez, nosso agradecimento à PRF por todo esse trabalho conjunto.
Em relação aos dispositivos de leitura de placa, vejam, eu mantive em vermelho ali que a gente alterou o prazo por uma série de razões, principalmente um alto número de afastamentos por motivo de saúde. Em janeiro, a gente não fez a reunião relacionada à leitura de placa, esses dispositivos, mas um relato que mostra como esses leitores podem contribuir, de fato, com a ampliação da governança. Acho que todos devem ter visto na mídia o episódio relacionado a tacarem fogo na aeronave do IBAMA, no helicóptero do IBAMA, e a Polícia Federal fez um trabalho fantástico, e na apuração dos fatos, um dos motivos, um dos equipamentos que contribuiu muito com a apuração foi justamente a existência de câmeras e leitores de placa para fazer identificação de veículos. Então, a gente segue firme nesse propósito de instalar alguns leitores a mais na 319 para ampliar essa visibilidade que a fiscalização tem do que acontece na ponta. A gente entende que com a instalação dos portais mais esses leitores, a presença até tecnológica do Estado na região vai ampliar significativamente. Seguindo com a apresentação em relação aos ramais, eu tinha colocado um prazo a definir em relação à vistoria que a gente pretende fazer na região. A gente tem que aceitar que essa questão do helicóptero do IBAMA até prejudica, que seria um dos apoios que a gente poderia ter para fazer a fiscalização dos ramais. Mantive em vermelho, que até a partir de uma conversa que a gente teve ontem na SEMA, faz todo o sentido do mundo a SEMA e todas as suas vinculadas participarem desse processo, porque nem todos os ramais têm incidência em terra indígena ou algo assim. Então, a competência de alguns licenciamentos pode acabar sendo da SEMA e se concretizaria em uma abertura de ramal sem licenciamento adequado. O prazo que estava a definir, eu coloquei como primeiro trimestre, para não deixar tão aberto assim, e para que vocês possam, de fato, cobrar caso não tenhamos sucesso nisso. É justamente para dar transparência, assumir compromissos, e a gente prevê ainda no primeiro trimestre essa fiscalização nos ramais, os 4 que a gente tinha mencionado na última reunião. Seguindo em relação às concessões florestais, como eu falei, a gente foca na Balata Tufari, mas também a gente tem colocado para monitoramento agora da gleba castanho. E qual é a questão? A gleba castanho hoje ela tem um processo aberto no Serviço Florestal Brasileiro, com uma provocação para a Secretaria de Patrimônio da União em relação à entrega, né, um termo de entrega da área para que possa ser efetivamente feita a concessão. Numa outra viagem que a gente fez aqui para Manaus, a gente aproveitou para falar com a superintendência da SPU aqui no Amazonas, e com o propósito de fazer a liberação da área para promover a concessão. Eu coloquei aí os dados, como a gente tinha prometido, para manter a transparência. Tem o número do processo no Serviço Florestal e o documento do Serviço Florestal que aguarda a resposta, então, da SPU para desenrolar essa concessão. Na sequência, em relação ao fortalecimento das unidades de conservação, a gente tem a Floresta Estadual de Tapauá, a partir de um documento que foi analisado, um processo analisado de outra seção de terras, a gente avaliou e comparou qual é o procedimento para fazer a doação de uma gleba da União para o Estado e qual é o processo, como é que se dá o processo de cessão de uso. Pode passar? A partir dessa avaliação, a gente fez um fluxograma, o Leandro, que está aqui com a gente na reunião, preparou um fluxograma para que a gente tenha clareza de quais são as etapas até conseguir fazer a entrega de fato da área para o Estado para uma eventual concessão, ou mesmo para ampliar a governança que o Estado tem nessa unidade de conservação. Esse é o caminho que a gente tem para uma cessão real de uso, o passo a passo, a partir da análise desse processo análogo, né, um processo muito parecido, mas a gente mantém também em andamento a questão da doação da área. Qual é a dificuldade em relação à doação? De tudo que foi analisado até agora em relação às regras, precisa de uma autorização legislativa. A gente consegue dominar muito melhor os cronogramas quando está numa única esfera e numa única esfera de poder, única esfera de poder e na mesma instância. Quando a gente coloca o legislativo, a gente perde um pouquinho a governança do prazo. Então, passa a ser uma possibilidade a gente correr com a instrução do processo para a sessão real de uso e, em paralelo, seguir com a doação da área como solução definitiva para melhorar a gestão dessa floresta estadual de Tapauá.
Na sequência, em relação à regularização fundiária, a nossa promessa na última reunião era fazer uma análise da sobreposição das terras não destinadas dos municípios interceptados pela 319 com algumas áreas específicas, unidade de conservação, terras indígenas, assentamentos, para ver, né, o que está contribuindo, o que atrai a desmatamento e grilagem no entorno relacionado à terra não destinada, e também associado com o processo de regularização daquilo que pode, de fato, ser regularizado. A partir desse levantamento, pode passar para os mapas, Lídia? A partir desse, tem alguém com áudio aberto, eu acho. A partir desse levantamento, a gente fez o Leandro fez a sobreposição, aí a gente tem as unidades de conservação e o desmatamento nos últimos 5 anos. Também foi feito esse mesmo comparativo em relação aqui, desculpa, esses são os projetos de assentamento, é isso, né? Isso. E no próximo a gente tem em relação às terras, pode passar. Isso, as terras não destinadas, que vai aparecer para vocês. As terras não destinadas são essas em marrom. Vejam que tem uma certa incidência maior de desmatamento nessas áreas. Não foi feita uma análise estatística de correlação em relação a isso, mas os próprios estudos que a gente vem acompanhando, feitos pelas universidades, pelas ONGs que trabalham na região, indicam alguma correlação em relação a isso. Eu acho que a gente vai ter uma fala também relacionada no próximo palestrante, que é o Lucas Ferrante, professor, que também vai nos trazer algumas informações em relação a isso. Pode passar? Pode passar. E a gente mantém como meta para as próximas reuniões, são 2 itens que a gente ainda tem que detalhar melhor, que é a questão do zoneamento ecológico e econômico, foi trazendo um pouquinho na reunião anterior com a fala do secretário estadual, que falou não só do PRDA, mas a Amazônia Mais Verde, que traz algumas informações sobre o zoneamento, e a gente vai colocar marcos temporais também, para acompanhar e saber onde é que a gente chega no final da linha em relação ao zoneamento. E em relação à gestão das bacias hidrográficas, também está na nossa conta fazer um plano de ação para chegar até o final da linha bem delimitados para que a gente possa acompanhar a efetividade dessa política. Em seguida, eu vou passar logo, então, a palavra para o professor Lucas Ferrante, para fazer uma fala de até 20 minutos, e na sequência a gente passa para a Secretaria de Infraestrutura. Professor Lucas, e Lígia pode tirar a apresentação. Bom dia a todos me escutam bem? Sim, bem-vindo e fique à vontade se quiser projetar também. Obrigado. Eu estou tentando compartilhar aqui, mas não está compartilhando. Veja se tem que fazer alguma autorização. Se quiser, me manda a apresentação. Mandou para o Leandro ou para a Lígia, eles... Pode ser. Tá, perfeito. Show. E aí a gente compartilha. Tá. Aqui ela é um pouco pesada, eu acho que ela vai demorar um pouquinho para compartilhar. Se tiver como liberar a... Leandro, veja se tem que ter alguma autorização. Se ele tiver como convidado e tiver que cadastrar alguma coisa. Acho que eu acabei de conferir um privilégio para ele. Perfeito, deixa eu tentar aqui. Tinha que ter trilha sonora para isso. Não tem, não está compartilhando ainda. Bom, vou tentar... Mas tá dando alguma mensagem de erro ou tá... É que talvez esteja lento pelo peso da apresentação. O botão eu acho que ele está agora... Não, ainda está desativado. Ainda está desativado para mim, para compartilhar. Eu vou estar enviando. Pode me mandar.
Já está subindo o link. Enquanto isso, eu vou ainda tentar compartilhar aqui para caso a gente consiga e não perca tempo. Falou compartilhar o link ou você ia mandar a apresentação pelo e-mail? Estou enviando a apresentação pelo Google Drive. Ah, tá bom. Só um minuto, por favor. Já compartilhei e o arquivo já subiu mais da metade já. Apresentação de PowerPoint, tá? BR-319 palestra. Pronto. Estava pedindo uma autorização de acesso, acabei de mandar. Tá. Pronto. Não abre aqui para mim, ele está aparecendo, não é possível abrir esse arquivo no momento, tente mais tarde. Ele deve estar carregando ainda, né? Não, para mim aqui já terminou. Eu vou salvar uma versão em PDF, então, que facilita a abertura e não deve atrapalhar nada. Enquanto isso, até para já agilizar a próxima, se a Secretaria de Infraestrutura tiver alguma apresentação também, já puder compartilhar no grupo, aí a gente já deixa a outra engatilhada para projetar. Qualquer coisa pode me mandar pelo WhatsApp. Eu já iria fazer essa sugestão, secretária. Eu vou mandar aqui no seu WhatsApp. Ah, ótimo. Doutora Rose, já está uma versão em PDF também, para caso a versão em PowerPoint estiver muito pesada, mas ambas eu já recebi a notificação aqui que já subiram já. Enquanto isso, tentaram habilitar aqui como participante, se quiser tentar de novo projetar. Para mim ainda não aparece. Eu não sei se talvez eu saia e entre do meeting de novo se isso muda, mas é mais fácil vocês compartilharem mesmo.
A Lígia tá fazendo compartilhamento aqui também, se você puder só autorizar o acesso para ela. Acho que como a reunião já foi iniciada nessa configuração, não consegue modificar. Nós já entramos assim. Também aparece bloqueado aqui para eu compartilhar. Agora apareceu para mim o PDF. Só mais um minuto a gente já resolve. Eu acho que isso ocorre porque o convite ele não foi nominal, né? Muitas pessoas usaram um link de forma indireta. Acho que foi por isso. Secretária, eu mandei no seu WhatsApp da infraestrutura. Ah, ótimo. Vocês se importam, então, da gente começar por infraestrutura? E... Pode Não, ser, sem problemas. podemos. Pode ser. Enquanto isso, a gente vai baixando aqui. Tá ótimo. E essa da infraestrutura eu já passo também para o pessoal aqui. Essa está com 9 mega. Lucas, a tua está com quantos? A minha aqui já subiu tudo, já. Aqui está com 11,7 o PDF e 119 a apresentação em PowerPoint. Entendi. Mas então vamos começar pela de infra. Leandro, já mandei aqui para você e para a Lídia, se vocês puderem projetar. Enquanto isso, a gente vai resolvendo o professor Lucas e a gente já começa. Então, passo a palavra para secretário adjunto de infraestrutura. Enquanto isso, a Lígia já está fazendo a projeção da apresentação. Por favor. Bom dia. Eu sou a Elisandra, secretária de Planejamento aqui da Secretaria de Infraestrutura. Nos foi solicitado que a gente fizesse uma apresentação mostrando os ramais que a CEINFRA está executando ao longo da BR-319. Então, a apresentação está bem simples, até porque nós temos poucas intervenções, e aí nós procuramos abordar também as compatibilizações que nós estamos estudando para fazer o encaixe dos nossos ramais à rodovia. Pode passar, por favor. Então, nesse mapinha a gente consegue verificar que a secretaria hoje ela executou 3 ramais ao longo da BR-319. O primeiro é o ramal ali da cabeceira do Curupuru, que fica no quilômetro 22, é um ramal de 8 quilômetros. Esse ramal ele foi iniciado recentemente, ele ainda está em execução. A previsão é concluir nesse exercício 2022. E o número 2 e 3 são os ramais São José e o ramal Cinturão Verde, que estão no município do Careiro. 14 quilômetros de extensão, mais precisamente no quilômetro 88, o ramal São José, e o 83, Cinturão Verde. Esses 2 ramais já estão executados. Então, fora esses 3 ramais ao longo da BR-319, nós não temos nenhum outro tipo de intervenção, nenhuma outra obra sendo executada e até o presente momento nem planejada aqui na Secretaria de Infraestrutura. Nós temos lá embaixo o Anel Viário de Humaitá, que já é de conhecimento de vocês, está fora da BR, mas a gente permaneceu com ele na apresentação para deixar explorado tudo que a gente tem no entorno. Pode passar, por favor. Então, esse é o ramal que está em execução, é o ramal do Curupuru. Todos os ramais eles foram projetados atendendo os critérios mínimos de rodovia, então são ramais com plataforma mínima de 6 metros, no caso desse 7 metros, com acostamento, com drenagem, com sinalização, atendendo todas as técnicas, melhores práticas de engenharia. E pode passar. Pode passar. Então, esse ramal é o ramal São José.
foi executado da mesma maneira, São José e Cinturão Verde. Todos foram ramais que foram alargados, eram ramais bem estreitos. Pode voltar, por favor. Pode voltar. Passou demais. Então, aí na fotinha a gente consegue verificar que são ramais que foram executados aí com acostamento, com drenagem, meio-fio, sinalização horizontal e vertical. Pode avançar, por favor. O mesmo ramal, a mesma situação, o mesmo critério utilizado aí no ramal do Cinturão Verde. Pode passar mais um, por favor. E esses são os estudos que nós estamos fazendo de saída, né, para fazer as faixas de desaceleração, fazer o encaixe na BR. Esse projeto ele está em fase de conclusão, aqui ele está passando pelas últimas avaliações. Nós vamos submeter também a avaliação do DENIT e está colocando aí no próximo mês em licitação para a gente poder estar executando essa obra, né, que vai ser esse encaixe. Aí pode passar, por favor. Aí nós abordamos também o anel viário de Maitá, que está no quilômetro 618 da 230. No próximo slide tem já o projeto aprovado, né, pelo DENIT, que pode passar, por favor, que é o projeto da interseção aí do anel viário com a BR-230. Então, todos os ramais que a gente está executando ao longo da BR-319, nós estamos abordando aí o mesmo critério para fazer esses encaixes. Bom, é isso. Esses são os ramais que nós temos na BR-319. Naquele trecho do meio, hoje, nós não temos mapeado ainda os ramais que existem ali. Esse é um trabalho que nós estamos montando uma agenda junto com a Secretaria de Produção Rural para a gente mapear quantos ramais existem, a quilometragem, para que a gente consiga fazer um planejamento para essa área. Nós chegamos a visitar um distrito lá na BR-300, na 319, acho que é o distrito fugiu o nome da memória aqui, que eles pedem, né, a pavimentação desses ramais que já estão abertos, mas a gente ainda está fazendo esse trabalho de mapeamento. É isso, gente. Realidade. Distrito de realidade, né? Isso, realidade. De realidade, é o que a gente mais escuta aqui sempre em todas as reuniões, está bem fervendo na pauta. Lisandro, primeiro, obrigada pela apresentação. Eu acho que é o assunto que mais vai ter perguntas em todos os debates que a gente teve até agora. Leandro, eu vou pedir para você coordenar a lista aí, que você conseguir ver quem que levanta a mão para perguntar, mas eu já vou inaugurar as perguntas naquilo que mais nos preocupa, que é a governança ambiental relacionada não só à obra, mas à ocupação do território em função desses ramais. Os licenciamentos, de todos eles me parecem ser estaduais, correto? Tem algum que é licenciamento municipal até? Como é que vocês vêm conduzindo essa questão ambiental desses projetos? Todos os licenciamentos são estaduais e como já são ramais que já são habitados, como eles já estão abertos, nós não estamos tendo nenhum tipo de dificuldade, né? Todos os licenciamentos foram aprovados junto ao IPAAN e a obra está acontecendo normalmente. Estão todos ok. A gente tem uma engenheira ambiental aqui que acompanha mais precisamente essa parte de licenciamento. Eu posso estar até chamando ela para ela tirar dúvidas mais específicas de vocês. Na verdade, eu vou chamar, que ela está aqui. Chama para mim, por favor. E aí ela vai poder explorar mais o assunto. Mas todos são estaduais.
Se puder explorar, por exemplo, você falou que a característica dos ramais é basicamente a mesma característica de uma rodovia, e a gente fala isso em muitas reuniões que a gente tem, porque ambientalmente, se a plataforma tiver a mesma largura entre um ramal e uma rodovia, para impacto ambiental, o impacto é o mesmo, não adianta se a gente chama de ramal, o fato de ser um ramal, o impacto não necessariamente é menor, né? Nesse sentido, como é que vem sendo conduzido o licenciamento, quais são os estudos, todos estão em fase de licença de instalação? Como é que vocês correram com esses procedimentos? Então, eu vou chamar a Dani, que ela vai explorar melhor, mas assim, como todos os ramais eles já estavam abertos, o que a gente teve que fazer? Teve ramal que nós abrimos, a gente alargou mais 1 metro. E esse 1 metro, na verdade, não teve nenhum impacto ambiental ali, porque já era uma área que já estava... já estava pisada. Exatamente. A gente acabou ali entrando, não vou falar entrando no terreno de quem está habitando ali, mas já estava desmatado. Então, assim, qual que é a necessidade hoje do Amazonas em relação a esses ramais? Pelo menos os ramais que a gente está executando. É do asfalto. Eles já são ramais que estão abertos e a gente está entrando aí com a pavimentação e com o serviço de drenagem. Esse ramal do Curupuru, por exemplo, a gente tem mais de 500 famílias que habitam ali, cerca de 2.000 pessoas, e esse ramal ele sempre alagava. Então, ele é um ramal curto, mas ele é um ramal que foi extremamente difícil de fazer, porque tiveram aterros em determinados pontos de 20 metros, a gente precisou adequar todo o grade, mas já era um ramal existente, um ramal que liga uma outra estrada, né, do distrito do município de Altazes, pega ali a BR-319, Careiro, vai até Altazes. Agora, sim, eu fico mais confortável, porque como é a Daniela, que é a engenheira responsável por esses estudos de impacto ambiental, essa parte de licenciamento, para ela estar respondendo essas questões mais específicas para vocês. Pode passar a palavra para ela, só abrir o áudio. Vocês estão na mesma sala? Ela vai falar no mesmo microfone ou ela está em outro link? Não, ela vai participar aqui, ela deve estar descendo aqui. Ah, tá. Não, enquanto isso, acho que, Leandro, tem mais alguém com a mão levantada? Não há, Rose. Em perguntas, eu jurava que ramais ia ser o assunto com as perguntas. Mas então, enquanto a gente aguarda ela chegar, a gente pode prosseguir para a palestra do professor Lucas Ferrante, que tem relação também com esse tema. E se for o caso, a gente faz o debate no final, então. A gente já conseguiu baixar aqui a apresentação, ali já vai projetar. E então, professor Lucas, a palavra é sua. Muito obrigado. Agradeço pela palavra. Bom, eu vou apresentar uma série de artigos aqui que já estão publicados, revisados pelos pares, né? Então, o título da minha palestra é a BR-319 como a ponta de lança do desmatamento e grilagem de terras na Amazônia. Pode baixar, por favor. Se puder dar uma diminuída, porque está cortando. Só isso. Mas isso, agora um pouquinho mais. Subir. Sobe de novo e dá uma diminuída no tamanho, por favor. Isso, está ótimo. Se puder ir baixando para o segundo slide, por favor. Bom, então, antes de tudo, é importante falar que nossas fontes são puramente acadêmicas, né? Nós não estamos recebendo dinheiro de nenhuma ONG estrangeira, nossas fontes são todas brasileiras de pesquisa, CNPq, FAPEAM, CAPES, então é importante alencar isso antes de tudo. Pode baixar, por favor? Então, esses são 4 dos estudos que eu vou apresentar aqui, né? 2 deles publicados na Land Use Policy, né? Que é uma revista específica do uso de terra e políticas do uso de terra.
Um terceiro artigo publicado na Environment Conservation, que é editada pela Universidade de Cambridge, e o quarto artigo publicado pela revista Die Erde, que é editada pela Associação Geográfica de Berlim. Pode passar, por favor. Bom, esse primeiro estudo na Land Use Policy, ele foi assinado por mim, pelo Mércio Gomes, que é ex-presidente da FUNAI, e pelo professor pesquisador do INPA, Philip Fernside, que é prêmio Nobel. Pode baixar, por favor. Isso aqui, ele iria passar uma contagem, como a apresentação está em PDF, a gente não vai conseguir mostrar, mas seria uma projeção do desmatamento, inclusive já apresentado nos fóruns realizados pelo Ministério Público, do desmatamento na região da BR-319, né? E isso, de acordo com essas projeções de desmatamento feito pelo INPA, afetariam várias terras indígenas. E nesse estudo que nós fizemos foi verificar as terras indígenas de fato impactadas pelo aumento do desmatamento dessa projeção. Pode baixar, por favor. Bom, nós apontamos que 64 áreas indígenas, dentre terras oficialmente reconhecidas e comunidades ainda não reconhecidas, deveriam estar sendo ouvidas nesse processo de licenciamento. É importante porque essas terras registram algum impacto em decorrente da rodovia, e a gente vai demonstrar num segundo artigo como que a promessa de reabertura da rodovia e a pavimentação tem causado esse desmatamento, né? Então, esse artigo, ele aponta a necessidade de consulta pela Convenção 169 de todos esses povos afetados. Eu não vou me prolongar muito sobre isso, pode descer, por favor. E uma das coisas que a gente vê é a abertura de ramais ilegais, né? Um comentário que eu gostaria de tecer sobre a apresentação anterior é que não necessariamente esses ramais precisam ser legalizados, principalmente no trecho do meio. Alguns ramais têm que ser implodidos e a área fechada, porque isso está dando acesso a desmatadores, né? Ilegais, grileiros de terra, como a gente vai mostrar. É um processo completamente legal, então no trecho do meio não é simplesmente ir abrindo a situação e fornecer acesso, porque a gente vai estar legalizando crimes ambientais, não é isso que a gente quer, se de fato existe uma promessa de governança para a rodovia BR-319. Né? Inclusive, esse é um ramal ilegal dentro de uma área de uso tradicional indígena ainda não demarcada, dos Mura, em Manicoré, e a gente observa que foi derrubada até uma castanheira para servir de ponte no Igarapé para passar o trator para o outro lado e continuar desmatando. Pode baixar, por favor. Pode abaixar. Bom, esse estudo publicado na Environment Conservation, pode subir, por favor? Um delayzinho. Ele mostra realmente que a gente tem uma falta de governança, né, na área da BR-319, que isso ainda não foi alcançado. Né? Então, nesse estudo, nós exploramos 14 áreas. É importante dizer que o INPA, há mais de 20 anos, tinha parcelas de estudo contínuo na área da BR-319 para estudos de biodiversidade. E a gente, ao revisitar essa área, nós nos deparamos com um cenário de grilagem de terras, inclusive nessas áreas, né? Então, nós vemos desmatamento ilegal, pode baixar, por favor. Então, esses são alguns dos pontos, pode baixar, por favor. Então, a gente vê abertura de ramais ilegais, abertura de clareiras, extração de madeira não autorizada, prospecção mineral não autorizada, em diversos desses pontos, inclusive em ramais que estão sendo abertos no trecho do meio. Essas atividades são todas ilegais. Esse estudo ele mostra um fator importante, que essas pessoas, através da autodeclaração do CAR, elas estão requisitando depois ao INCRA a titularidade e previamente estão fazendo uma requisição de extração de madeira legal ao IPAAN, o que pode ajudar na titularidade da terra, inclusive.
Entretanto, nós precisamos lembrar que um dos pré-requisitos para concessão de extração de madeira legal para o IPAAN é a pessoa ter a titularidade da terra. Né? Então, a gente se depara no meio da rodovia BR-319 com várias ilegalidades que estão ajudando na grilagem de terras e ocupação da área. É importante dizer que os nossos dados desses pontos foram passados para o MPF, para o Ministério Público de Contas, né? Inclusive, segundo um dos procuradores, a própria Operação Arquimedes, né, desenvolveu sobre esse tema, especificamente na área da BR-319. Então, a gente não está falando de nada fora do conhecimento do Ministério Público e de algo que seja completamente novo. Né? Pode descer, por favor? Agora, esse estudo, que é super recente, ele foi publicado há menos de 5 meses, ele é bem importante porque ele traça o panorama de grilagens de terra na BR-319, especificamente no trecho do meio. Pode baixar, por favor? Então, alguns trechos é importante a gente verificar como que o governo federal está promovendo uma fragilização da legislação da concessão de terras. Né? Então, em 10 de dezembro de 2019, o presidente Bolsonaro emitiu uma medida provisória MP 910 que permitia a legalização e reivindicações de terras de até 15 módulos, né, 2 módulos fiscais de até 1.500 hectares na Amazônia por meio de uma mera autodeclaração, que é exatamente o que a gente via acontecendo no estudo anterior. Né? E com exceção de casos especiais onde houver indícios de infração, entretanto, nós não víamos fiscalização em loco nos pontos, e nós vamos apresentar a metodologia que nós confrontamos isso. E nenhum desses pontos, que inclusive o INCRA cedeu titularidade, houve fiscalização em loco, e esses dados foram cedidos pelo próprio INCRA, então é importante se dizer. Né? Isso tem um efeito de legalizar a grilagem de terras na Amazônia. A MP 910 vigorou por apenas 120 dias, isso é fato, depois ela foi rescindida, né? Após o qual essa medida provisória foi transformada em um projeto de lei, agora, né? Que é o PL 2633 de 2020. Então, esse PL facilita a ocupação dessa área, que é de desmatamento ilegal e grilagem de terras. Né? Quando aprovada, essa será a terceira lei de grilagem, as 2 primeiras em 2004 e 2017, tendo suficientemente aliviado as restrições à regularização e de reivindicações de terras ilegais na Amazônia. Né? Além de medidas que facilitam a grilagem de terras e incentivarem o desmatamento em terras públicas, o governo federal tem tomado medidas para abrir terras indígenas ao agronegócio. Né? Entre elas, a Instrução Normativa número 9 de 2020, assinada pelo titular da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em 24 de abril de 2020, que regulamenta a emissão de documento de declaração de reconhecimento de limites, permitindo a ocupação até mesmo e venda, né, de áreas em terras indígenas. Então, nós já vemos alguns ramais adentrando terras indígenas. Eu vou mostrar esses pontos. Pode baixar, por favor. Pode baixar mais um pouquinho. Isso. Então, nós documentamos 14 locais de desmatamento ilegal em loco. Esses pontos eram de áreas de estudos prévios do INPA. Então, existem muitos mais pontos que esses, né? Esses simplesmente eram de estudos anteriores de biodiversidade, que a gente foi checar as parcelas e não encontrou mais as parcelas de amostragem contínua, porque as áreas estavam sendo desmatadas, né? Então, esses dados eles foram comparados e confrontados com dados públicos do Banco de Dados da Malha Fundiária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, com o Sistema de Gestão Fundiária, o CIGEF, né? E com o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Né? O Banco de Dados Fundiários do INCRA consiste em informações do processo de titularização e regulamentação, com georreferenciamento, cadastro no CIGEF, uma própria avaliação interna do INCRA com memorial descritivo. E é importante falar que nós somos no INCRA requisitar esses dados, que eles têm, inclusive, mais informações do que o banco disponibilizado de maneira pública, né, de acesso na internet. Pode. Pode baixar, por favor?
Então, aqui nós vemos um dado muito interessante. Tudo que está em vermelho é desmatamento na área da rodovia BR-319, né, antes de 2015. E tudo que está em roxo é posterior a 2015. Então, nós vemos principalmente no trecho do meio, naquele quadrado ampliado, onde a gente observa esses pontos, né, um desmatamento recente, posterior a 2015, com ocupação. Então, nós observamos, como foi falado, extração de madeira ilegal, construções ilegais, né, na área, no artigo está bem mais detalhado, e isso é, de fato, algo recente, posterior à promessa de pavimentação e manutenção da rodovia BR-319, e a gente tem os números de imagens de satélite para demonstrar que a promessa de pavimentação e manutenção tem aberto essa colonização da área. Pode baixar, por favor? Pode baixar para o slide total. Isso, perfeito. Então, isso daqui são algumas fotos das áreas, né? As 3 primeiras fotos, né, A, B e C, são da terra indígena São João, em Tapauá. Foram gravados pelo próprio cacique, enviados para a gente, né, de um ramal ilegal cortando uma terra indígena. A gente vê na primeira foto a placa da terra indígena coberto, né? E o ramal extremamente grande, aberto dentro de terra indígena, com ocupação e extração ilegal de madeira. E como foi falado, essa fragilização da legislação fragiliza, inclusive, essa terra indígena, né, com meio da abertura desses ramais ilegais. Então, esses ramais, eles não podem ser legalizados, né? Eles precisam ser coibidos, porque, de fato, a presença desses criminosos nessa área torna completamente insustentável uma governança. Então, é importante, principalmente com a presença da doutora Rose Hoffmann, que é da Secretaria de Desapropriação, aqui, que atue nessas áreas para retirar esses grileiros, né? E levar a punição, de fato, para essas áreas que estão sendo griladas e surrupiadas da Amazônia. Né? Então, nós vemos as 3 áreas de baixo, são áreas na rodovia 319 propriamente dita, bem na margem da rodovia, né? A D, E e F, onde a gente já observa abertura de clareiras, extração de madeira ilegal, inclusive madeiras proibidas de extração. Pode baixar, por favor. Esses 14 pontos, eles variam de distância da beirada da rodovia. Então, a gente observa que o ponto mais adentro da malha fundiária, eles se estendem para a malha fundiária a quase 4 quilômetros. Né? Então, a gente vê como que esses grileiros eles estão entrando pela beirada da rodovia, né? E já abrindo grandes ramais atuando na extração legal de madeira na rodovia BR-319. Pode baixar, por favor. Esse é um dado muito importante, porque naquela primeira figura você tinha 2 buffers traçados a partir da borda da rodovia. Então, um buffer de 40 quilômetros a partir de cada lado da rodovia e um buffer de 150 quilômetros. Né? Então, nós vemos, basicamente, que se nós fizermos uma regressão linear, desde o ano de promessa de reabertura de 2015, nós vemos que o desmatamento na região é explicado em 98% pela promessa de pavimentação e reabertura da rodovia. Esse desmatamento está ligado à rodovia estar recebendo manutenção e é nítido o aumento do desmatamento desde 2015, um padrão completamente diferente do observado anteriormente. Né? Então, nós vemos isso no buffer de 40 quilômetros na figura A, 150 quilômetros, a gente já vê que diminui esse padrão, justamente o que corrobora que é justamente a distância mais próxima à rodovia que está aumentando esse desmatamento. E na figura E, nós temos o padrão de desmatamento de toda a Amazônia nesse mesmo período. E a gente vê que é algo diferente. Inclusive, nesse artigo, nós calculamos as taxas de desmatamento e na área de 40 quilômetros ela é mais que quase 3 vezes
maior que o padrão de desmatamento observado em toda a Amazônia. O que mostra que, de fato, o maior desmatamento é independente de sucateamento ambiental causado pelo governo federal, mas, de fato, a rodovia está contribuindo para o desmatamento e dar acesso a esses grileiros invasores nessa área. Nós também calculamos o desmatamento observado aqui em Seul, são Conservation Units, né, unidades de conservação, e no IL, Indigenous Lands, né, terras indígenas, tanto no buffer de 40 quilômetros, quanto de 150 quilômetros, que já abrange todo o interflúvio dos rios Purus e Madeira. Né? Então, primeiramente, nós vemos que terras indígenas não têm desmatamento dentro dos 40 quilômetros, né? E logo após isso, nós temos aqueles ramais ilegais, não causados pelos indígenas, e nós vemos mais desmatamento em unidades de conservação do que nas áreas ocupadas pelos indígenas, tanto no buffer de 40 quilômetros como de 150. O que quebra aquele mito de que são os indígenas que estão queimando a Amazônia, criando desmatamento para fazer roçado, porque, de fato, as terras indígenas estão muito mais protegidas, inclusive, que as unidades de conservação que são geridas pelo governo federal. Né? Então, é extremamente importante que tenha um plano efetivo para coibir esse desmatamento, porque não é simplesmente aumentar o número de unidades de conservação na área que a gente vê que o desmatamento é exponencial na região próxima à rodovia BR-319. Nos preocupa uma possível legalização e titularização dessas áreas depois sendo cedidas para esses grileiros, né? O intuito de uma unidade de conservação é proteger a área e evitar o desmatamento, e possíveis concessões são, de fato, preocupantes. Pode baixar, por favor. Bom, isso não é um dado só das nossas publicações, mas foi confirmado também por pesquisadores da Unimat, né, da Universidade do Estado do Mato Grosso, o professor Carlos Alberto e o professor Mendelson Lima, que tem coordenado esses estudos, um grupo completamente independente do nosso, né, que mostra que a rodovia BR-319 ela pode já ser comparada aos níveis de desmatamento com o início da Transamazônica, sendo até, inclusive, podendo redefinindo o arco do desmatamento amazônico, e que a própria pavimentação da rodovia BR-319 tem causado degradação ambiental no interflúvio dos rios Purus Madeira, onde a rodovia está situada. Né? Então, isso não é apenas um dado do nosso grupo, mas um dado de outros pesquisadores de outras instituições federais também verificando isso e publicando em revistas com revisões pelos pares. Pode abaixar, por favor. Bom, essa publicação da DAERD, ela chama a atenção para a violação dos direitos dos povos indígenas. Esses povos precisam ser consultados e a gente precisa, de fato, parar para pensar se a gente está atendendo essas demandas ou se a aceleração, inclusive, desses fóruns não está violando o direito desses povos. Por exemplo, hoje nós não temos representantes das comunidades indígenas aqui presentes que estão sendo, de fato, invadidas, né? O pessoal do Lago do Capanã, inclusive, relatou uma tentativa de tocaia, né, num dia que eles foram visitar uma área de uso tradicional. Então, fica meu apelo aqui para propiciar a vinda ou presença desses caciques, principalmente da terra indígena Purinã de Tapauá, ou também da terra indígena em Manicoré, dentro do fórum. Então, esses caciques podem ser convidados e pode ser disponibilizado recursos para que eles venham presencialmente quando tiver. E durante a pandemia, se esses fóruns continuam ocorrendo, precisa ser resguardado o direito de presença deles também, dando um jeito deles participarem, porque é muito difícil discutir ramal ilegal na área do trecho do meio da rodovia BR-319, quando eles estão adentrando áreas indígenas e os líderes não estão presentes. Vejam que a gente está cobrando a presença, que eles sejam consultados e participem do projeto de governança, porque se de fato se estabelece uma governança e eles não estão aqui presentes, a gente não tem governança, porque eles estão no território e podem relatar melhor que qualquer pessoa os problemas que eles estão tendo em decorrência disso. Inclusive, tem um outro estudo nosso que está para sair, e essa área de estudo de uso tradicional do pessoal do Capanã, nós calculamos que anualmente todas as comunidades do Lago do Capanã
que são mais de 30, incluindo comunidades ribeirinhas e as comunidades indígenas, que iam para essa área fazer coleta de óleo de copaíba, de outros tipos de insumos tradicionais da floresta, né, advindos da floresta, e não estão conseguindo mais essa área. Essas comunidades, somado o impacto econômico nessas comunidades, são mais de R$600 mil por ano. Isso é um impacto econômico nessas comunidades gerados pela abertura de um ramal ilegal vindo da rodovia BR-319. A gente está mostrando como que a rodovia BR-319 está influenciando economicamente para gerar dano para essas comunidades. Não é um dano econômico favorável, né? Então, de fato, essas comunidades precisam ser atendidas, chamadas para conversa, porque isso tem passado abaixo do radar de governança desse fórum, né? Então, sem ouvir essas comunidades, não adianta querer ouvir o grileiro que está invadindo o ramal ilegal e requisitando o asfaltamento do ramal e a abertura, sem ouvir, de fato, as comunidades que usavam tradicionalmente aquela área antes, né? Então, isso é bem importante. Pode baixar, por favor. Então, até traduzindo o título para português, né? O governo brasileiro viola os direitos indígenas. Isso está óbvio, a gente relata outros exemplos, logicamente, além da rodovia BR-319, né? E o que poderia induzir a uma mudança. Nós precisamos dessa mudança, né? E é justamente a importância dessa provocação aqui, para a gente não repita os mesmos erros, né? Então, algumas recomendações do artigo, inclusive que ações judiciais que poderiam ser estendidas a funcionários de órgãos ambientais que estão ajudando a vulnerabilizar a situação desses indígenas, inclusive na área da BR-319, né? Porque, de fato, está sendo vulnerabilizada a situação dessas comunidades indígenas, não só nessa área, mas em outras áreas da Amazônia. Nós temos isso muito bem documentado. Pode baixar, por favor. Como eu falei, é preocupante a situação durante a pandemia, né, e que esses povos sejam ouvidos. A própria Science, numa carta publicada por mim pelo Fio, nós trazemos a importância de proteger os povos indígenas da Covid-19, mas outras ameaças estão seguindo no meio da pandemia, e essa agenda de acelerar a rodovia BR-319 tem vulnerabilizado esses povos, inclusive durante a pandemia, né? Porque, por exemplo, em Tapauá, o cacique relatou que os grileiros estavam chegando na área contaminados propositalmente para tentar contaminar alguns indígenas. E a gente sabe que isso é muito grave. Isso, inclusive, remete a crime de genocídio, porque a gente pode falar da extinção de toda uma comunidade indígena por disseminação intencional do coronavírus, né? Então, nós precisamos trazer de forma protegida esses povos para esse debate. E talvez uma aceleração desse ponto, inclusive da maneira virtual, a gente esteja fragilizando e excluindo essa parcela que não tem acesso a muitos recursos que nós temos aqui. Pode baixar, por favor. Bom, esse é um ofício enviado ao IBAMA pelo professor pesquisador do INPA, William Magunison, né, que mostra algumas fragilizações no EIA-RIMA, e como a gente está falando de grilagem de terras e desmatamento ilegal, é importante que a gente tenha, de fato, um EIA-RIMA extremamente estruturado e que complemente, contemple os estudos de biodiversidade de maneira correta, porque senão nós teremos perda de biodiversidade antes, de fato, que a gente saiba o que tem nessas áreas. Pode baixar, por favor. Eu já estou chegando para o final, pode dar uma baixadinha. Isso. Então, vou ler rapidinho aqui. A qualidade dos dados foi discutível em muitos casos, mas uma revisão completa de todos os grupos implicaria em refazer o relatório completamente. Usarei somente os dados sobre anuros, né, sapos, rãs e pererecas, para ilustrar a falta de cuidado com os levantamentos e a falta de consultar especialistas nesse grupo na região. Os comentários sobre as espécies ameaçadas de anuros, páginas 1319, se concentram nas espécies mais comuns e de ampla distribuição. Porém, a lista de espécies tem várias espécies dos gêneros Alobates, Physalofrine, Sinax, Amazofrinella, que têm distribuições restritas ao interflúvio Purus Madeira,
que não foram discutidas, né? Então, nem foi incluído a literatura das espécies que de fato ocorrem ali na rodovia BR-319, e nos estranha isso não ter aparecido nos estudos ambientais também, porque são bichos endêmicos ali que eram para estar presentes. As identificações foram superficiais e incluem espécies que não ocorrem na região, que é grave, né? Inclusive pode indicar até um indício de fraude, espécies que não ocorrem na região sendo indicadas presentes no estudo de impacto ambiental. Isso é bem grave, né? Além delas, desculpe, que existem vários artigos com distribuição e atualização das espécies de sínex, vários estudos publicados pelo Miqueias Ferrão, de 2017, 2018, que faz parte do INPA também, hoje está na Universidade de Harvard, porém no relatório foram citados artigos, antigos nomes, sem confirmação de identificação por especialistas, né? A gente sabe que isso deveria ser confrontado com material de coleção, isso não foi feito, isso faz parte de um estudo ambiental. Então, nós temos, de fato, alguns problemas muito graves no EIA-RIMA, numa área que está sendo grilada com desmatamento ilegal e isso sendo facilitado. Pode baixar, por favor. Bom, isso daqui é um parecer final. Em resumo, o relatório foi omisso em não apresentar as análises de complementariedade necessárias para a tomada de decisão em relação à biodiversidade, não considerando opções de mitigação efetivas, além do abandono da obra, e não apresentando uma avaliação do custo-benefício ambiental e econômico do uso de intervenções, né? Usadas em outros países para mitigar esses efeitos de estradas que atravessam extensas regiões com lençol freático superficial. Então, de fato, os estudos ambientais feitos para o trecho do meio não contemplam a biodiversidade, e a gente vê um desmatamento por vários estudos verificando que afeta, de fato, essa biodiversidade. Pode baixar, por favor. Bom, recentemente nós tivemos uma experiência muito ruim visitando a rodovia BR-319, onde nós encontramos mais um ramal ilegal na área próxima ao Maitá, né? Então, está aqui o trecho, inclusive com uma foto do desmatamento. Para nossa surpresa e para mostrar que, de fato, esse desmatamento é ilegal, a gente observa um ramal que ele segue com áreas de floresta exatamente 2 quilômetros, para a ocupação ser feita exatamente para dentro da malha fundiária. Pode baixar, por favor. Então, a gente observa aqui, a partir da margem da rodovia 319, a gente vê essa faixa de floresta que dá exatamente 2 quilômetros e depois a ocupação se dando para trás disso, né? Então, uma ocupação ilegal em vários pontos. Um desses ramais a gente já viu que, de fato, é ilegal. E, infelizmente, na hora que nós estávamos saindo desse ramal, inclusive, nós nos deparamos com um corpo nesse ramal, né? Inclusive, a área está sendo utilizada para despejo de cadáveres envolvendo grilagem de terras. Eu requisitei a presença da Polícia Militar de Humaitá na área, fiz a denúncia, né? Eles não encontraram o ramal, ou seja, é um lugar que passa despercebido pelas autoridades da região. Então, eu levei pessoalmente os policiais na área, né, onde foi encontrado essa situação, né? E prestamos todo o auxílio para que os policiais chegassem à área de fato e tivessem acesso a isso, né, de forma completamente transparente. Inclusive, comuniquei o próprio Ministério Público no mesmo dia também. Pode baixar, por favor? Bom, no fórum, alguns meses atrás, foi questionado como que a madeira ilegal estava escoando, que não era visto caminhões de madeira ilegal transitando pela rodovia BR-319, que não é o caso, porque em uma tarde nós vimos vários caminhões de madeira saindo desses lugares, inclusive a madeira já serrada, né? Pode passar, por favor. Então, a gente vê que os fiscais do IBAMA, da Polícia Federal, estão tendo muito trabalho com a apreensão de madeiras na BR-319. Isso vem desses ramais ilegais. Pode baixar, por favor. Pode baixar mais uma. Isso. Então, nós vemos que são toras grandes, madeira processada. Isso tudo na área
da rodovia BR-319. Isso está acontecendo diariamente, né? E não dá para negar e falar, não está tendo, passando caminhão com madeira ilegal na rodovia BR-319, que não é o caso. Isso está acontecendo recorrentemente. Inclusive, essas fotos são minhas. Né? Pode baixar, por favor. Lucas, aqui aparece para mim que acabou. Isso, acabou. 29. Então, eu só quero tecer um último comentário. Né? Nessas áreas de ramais ilegais, onde eram áreas do INPA, das pessoas da nossa equipe foi, inclusive, ameaçada por um dos grileiros que estavam no local e falou, olha, vocês não precisam nem voltar aqui no próximo ano, porque essa área vai estar toda ocupada. Né? Inclusive, depois essa pessoa, em Vila Realidade, tentou vender uma área para uma das pessoas que estava junto com a nossa equipe, porque a gente, inclusive, falou que nós estávamos em outras atividades de coleta de biodiversidade na área, de castanhas, né, para não sofrer nenhum atentado ali na área. E é importante falar o preço, né, que isso foi oferecido, né? R$3.000 uma área aberta na beirada da rodovia, né? E R$20 um terreno de 1 hectare para dentro da malha fundiária para a pessoa ocupar e limpar. R$20. Isso é absurdo. Né? Então, isso está acontecendo, é uma rede de grilagem que está se formando de crime organizado na área da rodovia BR-319. Nós precisamos fortalecer a Polícia Militar, isso é extremamente necessário. Meus parabéns para a Polícia Militar de Humaitá, que acompanhou a gente na área muito bem. A gente não conseguiu, inclusive eles fizeram essa reclamação, da Civil não se deslocar na área para achar, inclusive não encontraram o ramal ilegal com o corpo quando a gente relatou, né? E de fato precisamos desse fortalecimento dos postos de fiscalização. Entretanto, nos preocupa que talvez não tenha um contingente suficiente, inclusive para resguardar a proteção desses postos, né? Porque nós vemos que a grilagem na área é galopante, né? Existe uma intenção de ocupação de fato à área, relatada pelos próprios grileiros, e recentemente nós conversamos com pecuaristas em Rondônia. E o que nós vemos é um novo ciclo do desmatamento se formando, impulsionado pela soja. Por quê? Nós temos a moratória da soja na Amazônia. Mas está havendo uma expansão da soja sobre Rondônia. E os pecuaristas estão vendendo essas terras muito caras para os plantadores de soja, e depois estão migrando para essa área, principalmente no sul do Amazonas, na área da BR-319, impulsionando um novo ciclo do desmatamento, como foi apontado há 2 semanas na Nature, inclusive. Né? Então, nós temos um novo ciclo do desmatamento impulsionado por pecuaristas. Isso foi relatado pelos próprios pecuaristas, e foi relatado também que estavam visando comprar áreas nessas áreas, e também relatados pelos próprios grileiros que tiveram contato com a nossa equipe. Então, é algo, de fato, preocupante. A área está sendo ocupada e nós precisamos entender que, se esses postos de fiscalização vão ter segurança suficiente, num cenário que nós tivemos um helicóptero do IBAMA queimado recentemente, a gente sabe o histórico de Humaitá, de uma agência do IBAMA queimada, né? Então, nós precisamos fortalecer tudo isso, de fato, implementar muito mais postos além desses que estão sendo implementados, porque no cenário atual e na promessa atual, isso não garantirá a governança. Nós vemos uma total ausência de governança nesse momento. Seria isso. Obrigado. Obrigada, Lucas. Eu vou inaugurar de novo as perguntas, e aí vou pedir depois para o Leandro ver se tem alguém com a mão levantada. Em relação a todos esses ramais ilegais, atividades ilegais que você tem relatado na região, você tem as coordenadas geográficas para passar para a gente? Shape, ou se você conseguir passar essas fotos com georreferenciamento, tem alguns aplicativos que já colocam o próprio georreferenciamento. Tudo isso que você tiver com coordenada, eu vou pedir se você puder mandar para a gente, ajuda nessa articulação que a gente está fazendo para mandar o pessoal lá. Você falou a dificuldade de chegar lá e não encontrar o corpo. Exatamente. Eu estou aprendendo essas questões agora, mas tem uns aplicativos maravilhosos que já colocam o georreferenciamento junto da foto, fica bem mais fácil de comunicar. Começando do fim, esse comentário sobre a segurança nos postos, é como se a Secretaria Estadual de Meio Ambiente tivesse lido atualmente,
porque eles se preocupam com isso e, inclusive, a gente está debatendo sobre a possibilidade de colocar policiamento nesses postos, né? Não adianta só colocar a turma de meio ambiente que não é para fazer policiamento ostensivo, sem cobertura de segurança. A gente está preocupado com isso, e esse debate do termo de compromisso dos portais traz isso à tona. Então, o debate prévio à assinatura, de fato, está sendo bastante positivo. Com isso, eu abro para as perguntas. Acho que a gente pode fazer pergunta para os dois palestrantes, e depois a gente abre para considerações finais antes de encerrar. Leandro, tem alguém inscrito? Sim, Rose, nós temos o convidado sob o nome PRF Conrado. E eu aproveito para comunicar aos participantes, se vocês passarem o mouse na tela, deve habilitar uma barra de ferramentas que tem uma mãozinha. Essa mãozinha, levantar a mão é o que sinaliza o pedido da palavra. Nesse momento, o PRF Conrado está com a mão levantada. Bom dia novamente. Doutora Rose, professor Lucas, acompanhando aí sua explanação, é extremamente importante essa preocupação com a governança, de fato, dos dois extremos da BR-319, hoje em elevada discussão na questão ambiental, mas também é preciso que fique claro que fica muito difícil você levar essa segurança, essa governança que é cobrada, na condição em que a rodovia se encontra hoje. Hoje, para você realizar uma operação na região sul, você, em um deslocamento que poderia ser feito em 6, 8 horas, você não tem mais previsão de chegada saindo de Manaus para Humaitá. Ou então você faz o deslocamento aéreo. E é interessante também, professor, essa questão, porque o que acontece? A questão que envolve a 319, ela tem uma especificidade, que o senhor falou da questão de não ter segurança nos portais, né? Com apenas 2 portais, nos 2 extremos da 319, a partir do KM 114, ali pelo Castanho, e no entroncamento com Lábrea, ali na 230 com a 319, é plenamente possível, sim, ter governança plena do que entra e o que sai da 319. Claro que com o efetivo necessário para que isso aconteça, com os meios tecnológicos que isso aconteça, trazendo as comunidades indígenas para a discussão, principalmente no que diz respeito à invasão de suas terras. A PRF já tem acompanhado uma situação bem específica na reserva indígena Tenharim, Marmelo, lá na 230, inclusive algumas lideranças sob proteção federal, por ameaça de grileiros, mas é impossível que os órgãos de polícia se organizem e lancem essas ações sem as informações necessárias, pontuais, como o senhor falou que foi feito o georreferenciamento desses ramais ilegais, que a polícia teve dificuldade de encontrar, e realmente tem dificuldade de encontrar, e isso só vem a somar. A união dos esforços é que vai mostrar realmente que a 319 é viável, o desenvolvimento sustentável é viável. Eu tenho um posicionamento muito rígido em relação à grilagem de terra. Ele é direito penal mínimo para ele, tá? Identificado, ele tem que ser retirado imediatamente de dentro dessas áreas. Mas para tudo isso acontecer, a gente realmente precisa essa cooperação entre os órgãos de polícia, os órgãos ambientais, os órgãos de pesquisa, as instituições de pesquisa, para que isso aconteça. Então, a PRF, dentro do contexto do que é estabelecido, as suas atribuições, ela vai sim ter plena governança sobre as pessoas e veículos que vão entrar e sair da 319. É claro que, nesse momento, é impossível se exigir isso. Tá? Nós estamos numa dificuldade muito grande aqui de iniciar uma operação em Humaitá por conta da logística. Não é por conta de pessoal ou de recurso financeiro, mas a logística que a rodovia impõe hoje é quase que impossível você deslocar com viaturas para operar nessa região. Tá? Então, as comunidades indígenas elas estão, sim, dentro
da perspectiva de proteção que a PRF quer levar para essas regiões. Tá? A gente precisa buscar a elevação do IDH dessas regiões, porque são IDHs muito baixos. A dificuldade econômica que as pessoas passam nessa região, em todos os sentidos, ela é muito elevada. Na questão da segurança, atendimento de saúde, educação, tem várias circunstâncias que exigem que a BR-319 ela realmente passe por essa discussão, mas que não vai ser mantendo a rodovia intrafegável ou até fechada que vai ser a solução para o desmatamento, de forma alguma. Pelo contrário, se a segurança não conseguir chegar de forma mais imediata nesses locais identificados pelos órgãos ambientais e pelas ONGs, vai ser impossível dar o combate que essa situação exige. Tá ok? A PRF ela vai estar sempre à disposição, a doutora Rose tem conversado muito com o nosso superintendente aqui, o alinhamento está sendo feito, infelizmente não é de uma hora para outra que nós vamos colocar essas unidades operacionais para operarem, de fato, porque uma coisa é você ter o policiamento 24/7, o diuturnamente, e outra coisa é você estar operando em ações operacionais onde você tem que respeitar uma escala de revezamento e, em algum momento, a polícia vai estar ausente da rodovia, porque você tem que garantir também o descanso do policial que está operando ali. Mas, a partir do momento que você tiver o efetivo lotado em Humaitá, ou lotado no Castanho, que são os dois extremos, ou lotado em Apuí, que é uma outra preocupação nossa, muito grande, a região do Apuí, na 230, saindo para o Pará, no momento que nós tivermos o efetivo em escala de revezamento de 24 horas, então, com certeza, essas questões que envolvem principalmente a grilagem de terra, movimentação de maquinário para derrubada de floresta, isso aí a gente vai ter governança, sim, sobre toda essa situação. Obrigado aí, doutora. Muito obrigada. Acho que o Lucas quer comentar algumas questões. Fica à vontade. Obrigado, doutora Rose. Obrigado também ao senhor que acabou de falar. Respondendo primeiro à pergunta da doutora Rose. Nós temos esses pontos georreferenciados, né? Vamos estar sendo disponibilizados para vocês. Nós já tínhamos enviado isso ao Ministério Público alguns meses atrás, e nós estamos incluindo esses novos dados agora desse novo ramal ilegal próximo ao Humaitá, e já vamos enviar tudo junto de uma vez para facilitar isso. Espero que dentro dessa próxima semana a gente já reúna todas essas informações e envie com o máximo de informações possíveis para facilitar isso. E isso, na nossa opinião aqui, está linkada a uma questão que o senhor acabou de colocar também, né? A acessibilidade nessas áreas. Primeiro que esse ramal ilegal próximo ao Humaitá, ele está numa área que ela está completamente acessível e com asfalto passando na porta do ramal, né? Então, o ramal, ele transcende 2 quilômetros de área de floresta para dar acesso a uma área fundiária. Essa área está muito próxima do trecho de Humaitá, aquela área tem asfalto já e está muito acessível ali, aquela área todo o trecho durante todo o ano. Não é uma coisa que está inacessível, né? Inclusive, a questão das pessoas não conseguirem encontrar o ramal não foi por falta de acessibilidade, foi por falta de não conseguir encontrar a coordenada por... não sei se a pessoa específica da Polícia Civil que foi não tinha familiaridade com pontos de GPS, se tinha ausência de GPS, mas eles não encontraram por isso, né? Tanto que depois eu acompanhei a Polícia Militar em loco por conta disso e encontramos rapidamente. De Humaitá na localidade deu 25 minutos, nem isso. Então, foi uma área bem rápida, né? E de fácil acesso. Sobre os dois portais colocados nos extremos, é importante dizer que a gente já vê alguns ramais ilegais chegando próximo da beirada dos rios, tanto Purus quanto Madeira, né? Então, se esses ramais ilegais eles surgem para dentro da malha fundiária, de forma que eles ficam ocultos da beirada da rodovia, né? Muito difícil, às vezes, você encontrar esses ramais visualmente da entrada da rodovia. E eles vão estar dando acesso para os rios,
Isso é um processo de fiscalização que com 2 pontos você não resolve, porque você precisa também fiscalizar os rios, né? E coibir esse desmatamento ilegal por dentro, olhando as imagens de satélite também em loco, porque essa madeira ela pode ser escoada por outras rotas, né? Também. Então, ela pode ser, inclusive, em alguns pontos. Se você tem pontos muito distantes de um ponto de fiscalização do outro, ele pode deslocar um caminhão até um outro ramal que tem acesso para o rio e deslocar essa madeira por lá depois. Então, isso pode ser burlado, né? Então, precisa ser pensado uma forma de coibir isso também para levar a governança, porque os criminosos eles vão pensar em alternativas só para 2 postos de fiscalização, né? E a segunda coisa é, a gente pode inclusive marcar uma outra palestra para apresentar dados bem robustos sobre isso, é que se discute muito que grandes obras de infraestrutura na Amazônia levam desenvolvimento econômico para as regiões, inclusive abertura de estradas, mas todos os dados mostram o contrário, porque aumenta também muito mazelas sociais, vários crimes nos locais, né? Então, não é simplesmente, isso gera benefício econômico, mas isso às vezes gera de maneira muito pontual para alguns empresários, mas a população, de forma geral, ela é ligada a muito mais problemas do que desenvolvimento econômico. De fato, tem centenas de estudos científicos demonstrando isso para a Amazônia, e a gente pode mostrar isso numa segunda opção com calma, se debruçando sobre esses dados. Então, são algumas coisas que precisam ser pensadas, simplesmente para a gente não criar uma narrativa muito simplista de que a governança vai ser levada por 2 postos de fiscalização, que apenas o acesso vai fornecer condições de fiscalização. Seria isso. Obrigado. Não, de fato vai ser bem mais que isso. Vamos só passar a palavra para os próximos, que o Leandro me avisou aqui que tem mais inscritos. Quem quer? Sim, Rose. A Paula Garito, do IDESAM, foi a primeira que levantou. Paula, por favor. Bem-vinda, Paula. Oi, gente. Tudo bom? Bom dia a todos. Eu sou do IDESAM e também do Observatório BR-319. E queria aproveitar aqui a fala do Lucas, né, que ele colocou sobre a importância de proteção dos povos indígenas dessa região, e questionar e perguntar aqui para vocês sobre a terra indígena Jacareú-Bacatau-Ixi. Eles estavam protegidos por uma portaria de restrição de uso, né, que venceu em dezembro, e ela não foi renovada até agora. Então, essa é uma terra que ela está sobreposta ao Parnamirim-Pinguari, que é uma região que sofre bastante pressão de desmatamento e também de ramais. E a região mais próxima da BR está muito próxima, né, essa rodovia, está a cerca de 15 quilômetros dessa rodovia. Então, é uma região onde já foram encontrados indícios, né, de povos em isolamento voluntário, e é uma região ali muito sensível. Então, eu queria saber sobre essa renovação dessa portaria, que essa área já está protegida por essa portaria já há alguns anos, e essa é a primeira vez que ela não foi imediatamente renovada, né? Então, a gente quer saber mais informação sobre isso. Obrigada, gente. Obrigada, Paula. Nas outras reuniões, a gente tinha representantes da FUNAI presentes. Eu não sei se tem alguém na reunião de hoje que possa responder essa questão. A gente tinha convidado 2 coordenações regionais da FUNAI. De toda forma, se não tiver ninguém da FUNAI presente que possa se manifestar a respeito, já estou conversando com a Lígia aqui em paralelo, a gente pega essas informações e traz uma atualização na próxima reunião. Lígia, você sabe todos os detalhes? Precisa de mais informação para... Tá. Não, a gente tem as informações a respeito da identificação de que portaria mas a gente traz uma atualização na próxima reunião, ou até compartilha com vocês por e-mail, a partir de uma solicitação para a FUNAI, que acho que hoje não temos representantes da FUNAI presentes na reunião. Bom, Leandro, quem mais? Na sequência, temos a Fernanda Meirelles. Fernanda, por favor. Gente, bom dia. Bem-vinda, Fernanda. Gente, eu tenho algumas questões pontuais, assim, algumas perguntas também de atualização
do próprio licenciamento, né? Primeiro eu vou começar só falando a questão do SAMAIS, né, para enganchar na conversa que a gente estava tendo. O SAMAIS é uma grande preocupação. Nós temos agora um mapeamento que nós vamos lançar o mês que vem, um mapeamento também do SAMAIS com imagem do Planet, de 2016 a 2021. Nós mapeamos os SAMAIS no município de Canutama, de Humaitá, de Manicoré e Itapauá. Então, a gente tem vários SAMAIS que a gente consegue inferir, né, uma ilegalidade por estarem dentro de áreas protegidas, né, mas outros SAMAIS que a gente está separando em diferentes categorias, então ramais que estão dentro de assentamentos rurais e ramais em áreas não destinadas, que é realmente essa parte do desmatamento, né, concentrado em áreas não destinadas, isso acontece também nessa parte dos SAMAIS. Mas isso nos preocupa muito também, e a falta de informações de bases que deveriam ser públicas, né, nos dificultam até inferir ilegalidade em alguns desses SAMAIs. Então, a gente se coloca também à disposição. Nós já havíamos conversado anteriormente, ia ter uma operação da Polícia Federal no ramal de Belo Monte. Rose, a gente tinha tido essa conversa um tempo atrás, depois se a gente pudesse ter uma atualização também sobre isso, se houve de fato alguma visita em loco, se vocês verificaram, a gente tem esse dado, né, do avanço desses SAMAIs com essas imagens que eu falei, então também nos colocamos à disposição em relação a isso. E aí, o que eu gostaria, assim, de pedir uma atualização é sobre o processo de licenciamento. Embora o observatório aí, ele se dedique tanto a dar transparência ao processo, nós temos muita dificuldade de encontrar, né, informações sobre esse avanço, e agora a gente ficou sabendo, bem por cima, sobre o plano de ação para apresentação do estudo do componente indígena, que isso estaria marcado ainda para esse mês. Nós queremos entender melhor como vai ser, se a gente já não tem nenhuma reunião presencial nossa, né, que estamos na cidade, vacinados, terceira dose aí, talvez a maioria das pessoas, imagina uma reunião presencial ali, né, nas aldeias, então eu queria entender melhor como vai ser esse processo, embora a FUNAI não esteja presente, né, eu acho que isso veio até de uma portaria do DENIT, né, então entender como estão essas datas e esse processo. Eu agradeço se você puder, Rose, nos dar alguma atualização. Obrigada, Fernanda. Em relação àquele ramal de Belo Monte, teve um relatório do perito da Polícia Federal, mas, salvo engano, não teve incursão em campo ainda. Está entre esses 4 ramais que a gente colocou aqui como prioridade para acompanhamento, e sempre que tiver novidades, a gente vai relatar aqui na reunião. Em relação ao licenciamento ambiental e à consulta com os povos indígenas. Nesse momento de pandemia, a primeira iniciativa que a FUNAI teve lá no começo do episódio foi barrar a entrada em todas as terras indígenas, e com o tempo, né, as diferentes ondas pelas quais a gente está passando, foi lançada uma portaria com regras específicas caso haja necessidade de entrada em terra indígena. A gente fez uma consulta com os Waimiri Atuari no ano passado, com a presença de mais de 1.000 indígenas na terra indígena, seguindo um protocolo muito rigoroso. Fica mais fácil quando os indígenas estão isolados na terra indígena, e o protocolo de segurança é para garantir que quem entre não leve. Mas se concretizada a reunião agora em fevereiro, atentando-se para todos esses protocolos de segurança. Ainda não tem data definida, é uma articulação que vem sendo feita para tentar agendar se houver condições de segurança. A gente recebe os relatórios de CEIA, Distrito Sanitário, de Manaus, não só por conta da 319, mas também por conta de outros empreendimentos que estão qualificados no PPI. Então, a gente recebe relatórios semanais em relação à situação da pandemia. Essas reuniões que a gente tem agora, por exemplo, fazendo virtual, é porque há um nível de compreensão suficiente para que a gente passe a informação dessa forma. A gente já recebeu, inclusive, do próprio observatório, o relato de que não seria condizente com o modo de vida de comunidades tradicionais, indígenas, então a gente prioriza, com certeza, a reunião presencial, se a pandemia deixar. Menor possibilidade de ignorar a pandemia para fazer reunião presencial com eles, mas ainda não tem data definida. A perspectiva, né, a nossa tentativa é para fevereiro ainda. Fevereiro ou março. No restante, eu diria sem muitos avanços. Depois da audiência pública,
o IBAMA segue debruçado na análise não só do estudo de impacto ambiental, mas do que foi falado nas audiências, e eles receberam também alguns materiais na própria audiência e depois, né, que depois de 15 dias da audiência, você ainda vai podendo colocar documentos no processo. Então, segue em análise no IBAMA e não sai licença enquanto não concluir diálogo com os povos indígenas. Essa é a situação do licenciamento hoje. Rose, desculpa, só para engaixar. Então, o estudo do componente indígena a gente já pode considerar finalizado, sem apresentação, né, mas finalizado, e ele vai estar disponível? Não, ele está disponível, salvo engano, naquela própria pasta do IBAMA. Tem o EIA e tem uma pasta com o ECI. Mas ele só é considerado aprovado depois do diálogo. Como é que acontece? Primeiro teve um termo de referência da FUNAI. Com base nesse termo de referência, o empreendedor fez um plano de trabalho, debateu esse plano de trabalho antes de começar o estudo, justamente porque o estudo é feito de forma colaborativa. Por isso que a gente fala que o processo de consulta ele não é um único momento. A consulta não se faz no vou lá, não é uma audiência pública. Então, foi feito de forma colaborativa. Então, o estudo do componente indígena concluído, aprovado, só depois de diálogo com as comunidades, e aí sai uma informação técnica da FUNAI. Então, os próximos passos, o diálogo de apresentação e debate do ECI, informação técnica da FUNAI e digamos que vá pela aprovação, manifestação da FUNAI para o IBAMA, e o IBAMA decide sobre a viabilidade do empreendimento. Então, tem uns passos aí na frente ainda. Então, eu não chamaria o ECI de concluído, é um ECI em análise e ainda a ser debatido. Obrigada. Rose, na sequência, nós temos o senhor Afonso Luiz Costa Lins Júnior. Superintendente do DENIT, bem-vindo. A palavra é sua. Bem, bom dia a todos e a todas. Na verdade, eu queria colocar para todos que a PRF, junto com o DENIT, tem se irmanados para que nós possamos manter a fiscalização na BR-319. Nós temos uma balança hoje do DENIT próximo ao Humaitá, onde nós conseguimos hoje controlar a pesagem das carretas, tanto as que entram para o Humaitá quanto para a 319. Hoje, o limite de carretas na 319 é de 17 toneladas, e em conversa com a PRF, já nesse mês agora, nós teremos 20 agentes da PRF em Humaitá. E isso nos traz tranquilidade e um reforço de fiscalização muito grande para a região. E mais ainda, isso vai nos ajudar a fazermos com que as carretas que estiverem excedendo, elas sejam multadas e tenham que retornar. Então, é um avanço que a gente tem conseguido, e também a gente tem conseguido fazer com que a BR-319 se mantenha trafegável, assim como a Transamazônica, a BR-230. Hoje, para quem vai até Lábrea, que antes, essa época, era fechada, a rodovia era fechada, hoje está aberta, trafegável, da mesma forma também que a Transamazônica, do outro lado, até Jacareacanga, está em perfeitas condições. Com relação à BR-319, ela está trafegável, inclusive, ano passado, em dezembro, os ônibus já não trafegavam essa época de inverno. Esse ano tem sido diferente, ainda agora temos ônibus trafegando na BR-319. Então, a gente tem conseguido avançar e torná-la trafegável. E também a gente, com a parceria com a Polícia Federal, nós temos recebido as madeiras que são apreendidas para que nós possamos fazer as nossas pontes, né? Inclusive, recebemos agora um projeto interessante da Universidade do Amazonas com relação a projeto de se melhorar o tipo de madeira a ser utilizado nessas pontes.
E a gente, claro, o DENIT fica à disposição, a doutora Rose esteve aqui com a gente, e eu acho fantástico que nós possamos receber realmente esses pontos desses ramais, desses problemas que a gente tem na BR-319, porque a gente recebendo de pronto e imediatamente a gente vai tomando providências para que cada vez mais a nossa BR possa estar melhorando e a gente possa não ter mais esses problemas de invasões que, no meu ponto de vista, são bem pontuais, é uma ou outra, não são várias, como se tem falado, né? E dizer que tanto a PRF quanto a Polícia Federal e a própria fiscalização do DENIT estão tomando as providências devidas e necessárias ao longo dessas rodovias. Obrigada, Afonso. Eu acho que essa é a chave da questão mesmo, a parceria entre os órgãos que têm se fortalecido a cada dia. Eu posso testemunhar isso, vendo o DENIT fortalecendo os laços com o PRF, com o PF, com o SEMA, tá sendo bem proveitoso mesmo e ajuda a fazer as coisas funcionarem, né? Leandro, tem mais inscritos? Sim, temos o senhor Conrado, da PRF. Será que não é a mão levantada de antes? Tá. Vamos lá, doutora. Só um esclarecimento aí. Deixa claro que não serão apenas 2 portais envolvidos na governança da 319, tá? Por isso, a necessidade do professor estar encaminhando aquelas informações de georreferenciamento, porque ações pontuais, operacionais, de repressão com um grupo específico da Polícia Rodoviária Federal serão desenvolvidas em toda a extensão da 309. Então, aonde tiver informação de grilagem de terra, de degradação, de qualquer forma, ela será enfrentada pela Polícia Rodoviária Federal, tá? Então, é a resposta que nós podemos dar, claro, buscando parcerias com os outros órgãos, né? A gente tem uma dificuldade muito grande na remoção do maquinário do madeireiro, então a gente vai alinhar essa questão com o DENIT, porque nós vamos precisar de pranchas para estar fazendo essa remoção desse maquinário que será apreendido nessas ações. Então, só para o professor ficar tranquilo com relação a isso, não serão apenas 2 pontos de controle. Toda a extensão da BR-319 terá governança. Obrigada. Tem mais perguntas, Leandro? Temos o senhor Marcos Maurício. Então, pronto. A palavra é sua. Bom dia a todos. Cumprimento a doutora Rose, secretária-geral do PPI, do Ministério da Economia. Cumprimento os secretários de Estado que estão presentes aqui na reunião, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o superintendente do DENIT, nossos colegas da Comissão de Defesa da BR-319 da OAB, Carlos, o professor Roque também, que está aqui conosco. Também cumprimento ao professor Lucas, dizendo que o debate ele é muito importante, os contrapontos são muito bem-vindos, porque nos trazem também reflexão, e talvez a maior reflexão hoje, e a grande preocupação, ela reside exatamente em torno do que nós podemos chamar desse mosaico institucional voltado para a governança. Eu creio que essa talvez seja uma das grandes preocupações, né, para que todos os entes, para que todas as instituições possam realmente estar envolvidas e engajadas buscando a governança ao longo da BR-319. Por isso, considero importante que possamos sempre avançar, e muitas das vezes, isso já foi dito em outras reuniões, inclusive pela doutora Rose, a impressão que dá é que todo esse ônus recai sobre o Ministério da Infraestrutura e, via de consequência, sobre o DENIT. Portanto, é importante a participação, esse engajamento de todas as instituições da administração pública direta e indireta.
Então, talvez isso daí foi um dos pontos que foi abordado pelo Lucas, né? Essa importância, então, de se ter governança com essa cooperação conjunta da administração em todos os seus níveis. Tá? Em relação a um posicionamento, uma pergunta que foi feita pela Fernanda Meirelles, do IDESAN, em relação à fase que se... Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim? Tá. Em relação a uma pergunta que foi feita aqui pela Fernanda Meirelles, do IDESAN, a fase que se encontra a análise do EIA, né, pelo IBAMA. Então, a doutora Rose já deu os esclarecimentos, né? Eu quero apenas destacar que a OAB encaminhou ontem, através da Comissão de Defesa da BR, um expediente endereçado à coordenadora geral do licenciamento ambiental em Brasília, exatamente solicitando que seja apresentado com a maior brevidade possível esse cronograma. Creio que é uma expectativa de todos, porque nós precisamos avançar, há uma expectativa muito grande pela conclusão da análise do EIA. Todavia, né, um dos capítulos do EIA, vocês sabem, é exatamente o ECI. E para que nós possamos avançar, e a doutora Rose acabou de expor essa situação, né, nós precisamos, na realidade faz parte, está lá no termo de referência, né, ouvir, portanto, algumas terras indígenas. Né? E aí sim nós precisamos de um posicionamento da FUNAI, nós compreendemos a dificuldade em razão da pandemia, enfim, todavia nós precisamos avançar. Portanto, nós precisamos de um posicionamento, né, da FUNAI, e então isso foi solicitado ontem, além da cópia do termo de referência, do plano de trabalho e, via de consequência, das ações que serão ultimadas, também que a FUNAI apresente, então, esse cronograma, tá? Para que nós possamos, para que isso possa, então, essa é a grande expectativa, né? Que se possa avançar para, então, concluir e colocar em discussão para que, finalmente, o IBAMA, então, possa finalizar esse estudo. E o que se espera, obviamente, é a aprovação do EIA, enfim. Então, eram apenas esses posicionamentos, doutora Rose. No mais, agradecer a participação de todos, né, destacar a importância desse encontro, tratar sobre governança, sobre a nossa BR-319. Muito obrigado. Obrigada. Leandro, temos mais inscritos? Senhor André Marcílio. André Marcílio, a palavra é sua. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Queria falar, primeiro, parabenizar a doutora Rose pela essa reunião, e tenho certeza que essa reunião tem ajudado muito no processo de governança da BR-319. Eu tive esses dias agora em Brasília e pude conversar pessoalmente com a doutora Rose em relação a essas questões de governança, sobre o processo de licenciamento da BR-319. Importante a gente salientar que, independente das posições políticas que cada um tenha, a gente precisa entender o que está sendo feito pela União, pelo Estado e pelos municípios. O esforço de cada entidade, apesar das dificuldades financeiras e das situações postas pelo período da pandemia. A PRF, como o Conrado falou aqui, tem se debruçado, tem se esforçado para estar mais presente na BR-319. Como ele falou, não só esse ponto de Humaitá e do Calheiro Castanho, vai ser outros pontos no trecho do meio da BR-319 que vai ajudar nesse monitoramento e fiscalização. É importante o Lucas compartilhar esse georreferenciamento de ramais que ele colocou aqui, estão dizendo que está abrindo no trecho do meio. Inclusive, ele cita que no trecho do meio tem um ramal que está na beira do asfalto, do meio da 319. Então, eu queria que ele informasse esse trecho,
porque semana passada eu estava no trecho do meio da 319 e eu desconheço qual é a parte do trecho do meio da 319 que tem asfalto. Então, inclusive, o doutor Afonso Lins teve uma comparação agora técnica com a Polícia Militar e, inclusive, o comandante da Polícia Militar tem uma abertura grande agora para o DENIT, e aí o próprio doutor Afonso pode acionar imediatamente a Polícia Militar para estar atuando nesse ponto que o doutor Lucas falou aqui ainda há pouco, né? No mais, parabenizar a apresentação aí do governo do Estado em relação a tudo isso e parabenizar mais uma vez a doutora Rose, ao PPI, por estar trabalhando e ouvindo todas as partes para que a gente consiga ter uma rodovia repavimentada com responsabilidade sustentável. Obrigada, André Marcílio. Acho que o Lucas Ferrante já levantou a mão para responder essa questão do pavimento. Lucas? Bom dia a todos mais uma vez. O que eu disse, esse ramal está próximo ao trevo de Humaitá, né? Está bem entre o trevo de Humaitá e Vila Realidade ali, né? A cerca de mais ou menos uns 4 quilômetros dentro daquele trevo de Humaitá, mais ou menos, né? Da onde, antes do posto da Polícia Federal, inclusive. Então, está muito próximo ali. Deixa eu ver exatamente qual trecho que se enquadra. Se eu não me engano, ali é lote A, se eu não me engano, e não trecho do meio, pelo que eu estou vendo aqui. Mas é aquele pedaço exatamente entre Vila Realidade e Humaitá, logicamente, muito próximo ao trecho do meio, e é uma parte pequena que tem asfalto e que está na beirada da rodovia. Seria isso, só essa complementação. Obrigada. Tem mais inscritos, Leandro? Não, Rose. Não? Não há. Então, já encaminhando para o final, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês virtualmente hoje. Eu espero que a pandemia nos dê uma folga para que a gente possa fazer reuniões presenciais em breve. A gente vê cada dia mais o engajamento de diferentes partes, e essa articulação que é necessária e precisa ser suficiente para que a gente confira governança para a BR-319. Faremos no próximo mês, mais uma vez, então, na primeira sexta-feira. A gente só vai ter sessões nesses casos se coincidir com um feriado, alguma coisa assim, mas eu mando sempre o link. Hoje a gente ainda fez pelo Teams, mas eu já recebi a sugestão de diferentes participantes para a gente migrar ou para o Zoom ou para outra plataforma, que às vezes é mais comum para todos que participam. Então, na próxima, a gente já faz essa migração para facilitar para todo mundo, até essa questão de projetar a apresentação, o Teams às vezes é mais amarrado. Então, agradeço mais uma vez. Caso queiram acrescentar quaisquer outras pessoas na reunião, sintam-se livres para repassar o link, convidar as pessoas, fazer o engajamento. A gente está aqui justamente para dar transparência e fazer esse diálogo continuado sobre a 319. Então, muito obrigado, um bom dia a todos e um bom final de semana. Bom dia a todos, muito obrigado. Reunião muito boa, os pontos positivos, todos os pontos são positivos aí. A BR tem que ser realmente. Aqui é o Sandro da SEDEX que está falando. Tem que haver exatamente isso, a preocupação com a questão ambiental, mas a preocupação principalmente com quem precisa da BR é super importante, principalmente para a escoação da sua produção. Nós que entregamos um projeto a partir de 2019 para reacender então a BR-319, e todos os pontos que vocês forem ver lá, eu acho que eu não passei para esse grupo essa apresentação, mas na próxima oportunidade eu posso apresentar ela, e vocês veem que o objetivo dela está alinhado junto com o IDESAN, que fez um estudo sobre o desmatamento dessa região no entorno da BR. E nós aproveitamos tudo aquilo que o IDESAN pedia na questão de proteção ambiental para colocar como forma de proteção para a própria área. Então, acredito que todos os pontos foram colocados, bem posicionados, são todos corretos, mas cabe a todos nós, como governança, permitir que todos tenham acesso
a todo o Brasil, não apenas ficar isolado, mas também, ao mesmo tempo, lutarmos pela proteção ambiental do entorno da BR-319. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras e, mais uma vez, um bom dia a todos e bom final de semana, pessoal. Bom dia, até a próxima. Bom dia, bom final de semana a todos. Bom dia, obrigado a todos. Bom dia também, bom final de semana para todos. Bom dia, bom final de semana para todos.